Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e hoje nós trabalharemos com o tema artigo de divulgação científica. Vamos lá? Bem, o que é o artigo de divulgação científica? Ele é um gênero textual que procura oferecer conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público. Ah, mas como assim, professor? Ou seja, ele traz aquilo que os cientistas falam em uma linguagem mais simples, em uma linguagem mais apropriada, né? Tira as palavras mais difíceis, rebuscados, nomes científicos, os jargões e traz uma linguagem mais simples para que todos possam entender. Existem revistas específicas a respeito desses temas. Aspectos gerais. Primeiro, qual a intencionalidade desse tipo textual? Qual é o objetivo dele? Aproximar o leitor leigo, ou seja, aquele que não tem tanto conhecimento a respeito daquele assunto, do discurso hermético da ciência. Ou seja, ele aproxima nós, que somos leigos, do discurso científico. Então, é um modo de visualizar a ciência de outra maneira, e interpretar todo um texto científico que usa uma linguagem mais rebuscada para nós que somos leigos, que temos um outro tipo de linguagem. É uma possibilidade de trazer a ciência, aproximar a ciência mais do leitor, da pessoa, você que está aí, de mim, de todas as pessoas que não entendem tanto da ciência e desses nomes rebuscados. Qual é o tipo textual? Como é que nós vamos dizer? O artigo de divulgação científica é que tipo textual? É um tipo textual expositivo, que ele vai expor o que está acontecendo na ciência e trazer resultados. Qual o contexto de circulação? Em revistas de divulgação científica. Ali nós vamos encontrar, nesse tipo de revistas, temas científicos que falam sobre o dia a dia, sobre os seres humanos, entre outros assuntos importantíssimos para que nós tomemos conhecimento, mas com uma linguagem mais simples, que traz conhecimento e também é um texto mais dinâmico, é um texto mais leve, é um texto mais simples, mas que não deixe de ser importante porque ele vai trazer o quê? Conhecimento. Características. Qual é a característica deste tipo de texto? Busca se evitar a falta de informação que leve ao comportamento de risco, ou seja, eu não sei de uma informação, eu vou fazer isso. Então, os textos de divulgação científica trazem isso, né? Informação para a população. O objetivo é traduzir uma linguagem simples do jargão científico. Além da revista, pode haver jornais e livros que também veiculam tal gênero. O coloquialismo e interlocução direta são estratégias comuns. Analogia, clareza e concisão são esperados nesse gênero textual. Existe uma introdução genérica a respeito do assunto, né? E o encaminhamento muda conforme a área. O desenvolvimento do assunto vai mudar de acordo com a área, qual é o público-alvo, tá ok? A estrutura. A introdução, como eu já disse, que é a apresentação do assunto, e o encaminhamento, que vai ser o quê? A apresentação do tratamento, né? Vai depender da área de interesse. É o restante, as informações que vão ser colocadas no decorrer do texto. Aí agora, nós vamos pensar o que? Na linguagem. Anotem aí. Linguagem simples e direta. Adaptação em relação ao público-alvo, ou seja, eu estou falando para um idoso, eu estou falando para uma criança, eu estou falando para um adolescente, então vai depender. Ele costuma apresentar verbete. O que é um verbete? É uma definição. Definição de palavras, de conceitos dentro do artigo de divulgação científica. Uso de imagens e recursos geográficos que contribuem para a organização das informações. E aí nós vamos ter um exemplo aí de um artigo de divulgação científica. Olha lá esse artigo, eu achei muito interessante. Vamos lá? Crença infundada de que mulheres têm menos habilidades do que homens em algumas áreas, como matemática e orientação espacial,
pode levar à falta de representatividade do gênero no ambiente dos jogos digitais, até prejudicar o desempenho das jogadoras. Quem nunca ouviu falar que mulher não podia fazer isso ou fazer aquilo? Então, esse artigo de divulgação científica vai trazer um pouco uma reflexão a respeito desse assunto. É comum ouvirmos o argumento de que mulheres não gostam de jogos digitais, ou pelo menos não gostam de jogos muito competitivos e violentos, para justificar a presença massiva de homens no cenário amador e profissional de games. Mas será que isso é verdade? Segundo pesquisas da Associação de Softwares de Entretenimento desde 2008, as mulheres já representam pelo menos 40% do público que joga jogos digitais nos Estados Unidos. Outros países também vêm reportando uma porcentagem similar, entre 40% e 49% de presença feminina nesses jogos. Mas, no cenário profissional, a disparidade no número de homens e mulheres é grande. Aí foi feito um corte aí, porque esse artigo é um pouco mais extenso, e aí continua. Durante muito tempo, houve até a justificativa biológica para fundamentar essa inferiorização. Pesquisas indicavam que homens se saíam melhor em testes de orientação espacial e outras habilidades matemáticas, o que levou à conclusão de que as mulheres não teriam boa orientação espacial nem bom senso de direção e, em última instância, não teriam habilidades matemáticas. Durante muito tempo, houve até a justificativa biológica para fundamentar essa inferiorização, Pesquisas identificavam que homens se saíam melhor em testes de orientação espacial e habilidades matemáticas, o que levou à conclusão de que as mulheres não teriam orientação espacial nem bom senso de direção. Em última instância, não teriam habilidades matemáticas. Esse estereótipo de que mulheres são menos capazes do que homens em algumas atividades ganhou um ar científico e tornou-se quase irrefutável. Assim, construiu-se a ideia de que não havia necessidade de incentivar as mulheres a seguirem determinadas carreiras e até buscarem formas de lazer em que tivessem contato com habilidades espaciais e matemáticas, já que sua natureza biológica as limitava. Tá vendo o que acontece? Ele trouxe uma situação do artigo de divulgação científica, uma situação geralmente que se torna biológica, e com certeza vocês já ouviram, alguém falando, que mulher não consegue fazer isso, que mulher dirige mal. Uma situação que já foi pesquisada por cientistas, trazendo uma linguagem mais simples, para a compreensão de todos. Essa é uma revista mais adolescente, ok? Se vocês depois quiserem acessar, Ciência Hoje, ele traz esse tipo de gênero textual, artigo de divulgação científica, trazendo vários temas legais que trazem a reflexão e a informação. Aí nós podemos perceber que aquilo que nós temos o senso comum de dizer, a mulher não pode isso, a mulher não é boa para isso, a mulher não pode jogar videogame. Isso não é só senso comum. Foi feito pesquisas, mas as pesquisas antigamente foram derrubadas. E hoje esse estereótipo está sendo modificado. Acabaram percebendo que não é bem por aí, não. Que as pesquisas antigas estavam erradas, que as coisas podem ser bem diferentes do que se imagina. E aí nós vamos pensar o quê? Agora nós vamos exercitar um pouquinho. Aquele texto serviu de exemplo, mas também vai servir para a gente pensar no nosso exercício. Primeira questão. O texto, como que você leu, são chamados de textos de divulgação científica. Indique, entre os itens que seguem, aquele que traduz a melhor finalidade desse tipo de texto. A. Ensinar como se faz um relatório científico. É isso que esse texto trata? Será? O que vocês acham? B. Convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. C. Expor um conteúdo de natureza científica. D. Relatar experiências pessoais. Qual a resposta correta aqui? Pense aí. 3 segundinhos. 1, 2, 3. A resposta correta é a letra C.
expor um conteúdo de natureza científica, ok? Próxima questão. Qual o tema abordado no artigo de divulgação científica, aquele que nós acabamos de ler, que vocês acabaram de ouvir? Qual o tema? É o estereótipo de que as mulheres são menos capazes do que os homens em algumas atividades. Esse é o tema do nosso artigo de divulgação científica. Para quem não sabe o que é o estereótipo, é quando você delimita certas coisas a uma caixinha. Diz assim, aquilo só pode ser isso e nada mais. Quando você diz a expressão, nenhuma mulher sabe dirigir direito, você está colocando todas as mulheres do universo dentro dessa caixinha. Então, você está abordando ali um estereótipo. Então, é sair dessa caixinha. Ok? O estereótipo é colocar dentro dessa caixinha. Então, nós estamos querendo sair dessa caixinha. Sair dessa visão limitada. Ok? Então, nós vamos finalizar por aqui. Nós terminamos o nosso vídeo pensando o quê? Aprendemos hoje o artigo de divulgação científica, as características dele, como nós podemos desenvolver, para que ele serve, a finalidade, qual a finalidade dele? Vocês lembram? A finalidade é trazer conteúdos de cunho científico para a população, informar, desenvolver essa comunicação da ciência, que traz uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais difícil, uma linguagem mais da profissão, para esclarecimentos de toda a comunidade. Então, é facilitar esse diálogo. Você também viu que é muito importante ter acesso a esse conteúdo. Para quê? Para você se informar e sair do senso comum. Abrir um pouco mais a sua mente, né? Conhecimento traz isso. Conhecimento, ele abre a mente. Ele tem essa grande característica. Quanto mais você conhece, quanto mais você lê, mais você abre a sua mente, mais você consegue visualizar o mundo à sua volta de outra maneira. Então, por hoje é só. Acesse os nossos vídeos, vão lá no portal Eduque Acre, acesse os vídeos, faça as anotações, revisem quantas vezes for preciso para que vocês tenham apropriação da maior parte do conteúdo, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.